Olá pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada em como montar um PROC-V com o Import Range, que nada mais nada menos é do que pesquisar informações em dois links diferentes. É bom a gente ressaltar que nesse vídeo a gente não vai usar o Microsoft Excel, ok? A gente usa aqui o G-Sheets do Google, que é o Google Spreadsheet, que é uma ferramenta bem semelhante ao Microsoft Excel, com algumas funções a mais e algumas a menos. Então vamos lá. Eu vou pegar algumas informações do Google Trends, que é um tópico que eu quero fazer um vídeo também para o canal mais pra frente, que é uma ferramenta que me ajuda muito no dia a dia. Mas vamos lá, eu pesquisei 3 cidades aqui diferentes só pra gente ter uma basezinha para trabalhar e fiz o download, ele vem em CSV, ok? Eu vou importar essa planilha que eu baixei, esse CSV, eu venho em Arquivos, Upload. Ele me dá algumas opções para eu importar, então temos criar nova planilha, que eu gero um link novo, inserir novas páginas, por página entenda aba, substituir a planilha atual, então ele zera a planilha que você tem com as informações que você importou agora, substituir página atual, então substituir a aba atual, anexar a aba atual, e substituir os dados na célula selecionada, ok? Eu vou colocar como inserir nova página, porque eu não quero apagar minha planilha atual, eu não quero gerar uma nova, eu quero só colocar uma aba a mais. E temos o tipo de separador. É legal você sempre saber que tipo de CSV ou que tipo de planilha você está subindo, como essas informações estão organizadas, para dar tudo certo na hora de importar, ok? Eu vou deixar detectar automaticamente, porque eu estou vindo de uma ferramenta Google para outra ferramenta Google, então elas se conversam muito bem. Então, vou deixar aqui e importar dados, ok? Ele cuspiu aqui pra mim as informações que eu baixei de lá. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, lógico, é gerar essa nova planilha. Então, para você fazer um PROC-V com Import Range, é muito legal a gente primeiro testar a fórmula, para ver se a conexão funciona muito bem. Então, vamos primeiro no Import Range, ok? Tem uma pequena descrição aqui dela, então você coloca entre aspas a identificação da planilha, entre aspas a aba que você vai trabalhar, com exatamente de qual célula até qual célula você vai puxar essas informações, ou geralzão, ok? Então vamos lá. O identificador de planilhas que a gente vai pegar é esse daqui. A gente tem esse outro identificador aqui, que tem o EditGID, ok? Mas isso é mais para você entender qual foi o histórico de versões e em que aba que ele tá. Então eu vou pegar esse identificador aqui, jogar na minha regra entre aspas, ponto e vírgula, porque em português a gente coloca ponto e vírgula. String do intervalo é essa definição que a gente viu aqui embaixo, então que aba que a gente tá. O nome tá meio feio, eu vou colocar cidades aqui como nome, pra gente puxar aqui então, entre aspas, cidades. Eu coloco um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação conta para a ferramenta que isso daqui é o nome de uma aba. E eu pego aqui, essas duas primeiras linhas não me interessam, então eu pego de A3 a D55. Então vamos lá. A3, 2 pontos, D55. Fecho aspas, fecho parênteses. Dou Enter. Duas coisas muito importantes aqui. Ou a planilha que você está puxando as informações precisa ser sua, ou a planilha que você puxa as informações pode não ser sua, mas deve estar compartilhada com você ou com a internet inteira. Sabe aquele permissionamento de que você pode compartilhar essa planilha para qualquer pessoa que tenha o link na internet? Então tem que estar ou esse, ou compartilhado com você, ou a planilha tem que ser sua, ok? A primeira vez que você vai usar o Import Range de uma planilha para outra, ele vai dar um erro, porque você precisa permitir a conexão entre essas planilhas, tá? Por isso que eu faço isso antes de usar direto no PROC-V, para você ver se a conexão tá tudo certo. Tudo certo, eu puxei para cá. Vou puxar o Import Range de novo, porque eu quero puxar só as datas. É essa informação que é a minha informação fixa que eu preciso puxar para cá. Então vamos puxar só as datas. De novo a fórmula. O meu ID da planilha. Fecho aspas, ponto e vírgula. Abro aspas, cidades. Pra quem não lembra, cidades é o nome da nossa aba. Exclamação, contando pra
para a ferramenta, que isso aqui é o nome de uma aba, A3, que é a célula onde está a primeira informação. Como eu quero só essa coluna aqui, eu vou puxar de A3 até A55. A55, fecho aspas, fecho parênteses, Enter. Beleza, cuspiu toda a minha informação aqui. Eu posso arrastá-la aqui em cima para ficar em A1. Puxou toda a minha informação aqui. Posso fazer essa fórmula também, eu vou copiar ela para vocês verem como é fácil editar a fórmula. Eu posso fazer essa fórmula também, não só por coluna, mas também por linhas, ok? Então eu quero pegar de A3 até D3. Porque aí eu pego só os títulos das colunas. Dessa forma aqui. Posso tirar o semana, porque o semana a gente já tem. Então a gente vem de B3 a D3. Ok? Tem os títulos. Combinado? Então, a gente vai começar a montar o nosso PROC-V. PROC-V, índice, ponto e vírgula. A partir de agora, a gente volta a fazer o import range, ok? E a gente vai pegar o mesmo índice, porque é daqui que a gente vai tirar as informações. Venho, pego o índice que fica no meu link, colo entre aspas, ponto e vírgula, abro aspas. Cidades é o nome da minha aba. Cidades, exclamação, A3 até D55. Tô pegando toda a informação porque a gente vai usar essa base aqui para puxar as informações, ok? Como o PROC-V funciona? Eu preciso dar uma coluna, que é a primeira coluna que eu insiro no meu PROC-V. É a minha coluna de informações fixas, então é o índice que tem em ambas bases para eu procurar, então tem que ter exatamente o mesmo valor aqui e o mesmo valor na base onde eu estou procurando. Se tiver uma virgulinha de diferença, não vai chegar por este fator aqui. Então, no caso, eu vou colocar a coluna 2, então, a partir da base que eu peguei, que é de A até D55, eu tenho a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta coluna, ok? Eu vou pegar minha segunda coluna, porque a coluna aqui significa São Paulo. Segunda coluna e o limitador. Se eu coloco um 0 aqui, o meu PROC-V vai procurar exatamente esse valor e nenhum próximo. Ok? Dou um Enter, ele vai carregar e puxar para mim o 93, que é esse daqui de São Paulo. Posso arrastar para cá? Posso. Para dar uma dica para vocês poderem arrastar, a primeira coisa que é legal fazer é bloquear de que coluna que ele está pegando as informações. Então, se ele está pegando da coluna A, eu coloco um cifrão aqui que conta para minha ferramenta que eu não quero que ele mude de coluna que ele pega. Só que se eu arrastar para cá sem fazer nenhuma outra mudança, ele vai pegar exatamente da coluna 2, que é São Paulo. Então, o que a gente faz geralmente é numerar as mesmas colunas, aliás. Então eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e assim por diante. E aqui, ao invés de eu colocar o número 2, eu coloco a numeração da coluna. Então, quando eu arrastar, ele vai pegar a numeração da coluna acima do título da coluna, ok? Beleza, eu posso, a partir daqui, arrastar essas fórmulas todas até a linha 54 para a gente pegar todas as informações, ou eu posso usar a minha fórmula Array Formula. E eu sugiro muito que você faça essa fórmula, porque o GSheets ele começa a ficar pesado a partir do momento que você usa muitas fórmulas super dependentes de outros links ou da internet, ok? Então, se você arrastar, aqui que tem 50 linhas, não muda muito, mas quando você tem bases com 1000 linhas, 2, 3 mil linhas, começa a ficar muito pesado arrastar essa fórmula para todas as linhas, ok? Então, por isso que eu trago esse bônus aqui pra gente aprender, porque fica muito mais fácil. O Array Formula serve, vamos abrir a descrição aqui, porque sempre é legal a gente ter uma colinha. Ele é uma fórmula de matriz, ou seja, você consegue fazer multiplicações ou somas de colunas por linhas e linhas por colunas e assim por diante. O que a gente vai fazer aqui é contar que coluna que a gente vai olhar, ok? Então, eu tenho a fórmula que eu já estava usando aqui, eu vou voltar para vocês verem. Quando eu aperto ESC, ele volta para a fórmula sem salvar a edição que eu comecei a fazer. Então, é exatamente a fórmula que está aqui, ok? Que a gente fez anteriormente.
que eu coloco aqui então? Eu coloco Array Formula e eu vou mudar, ao invés de eu colocar A3, que é essa célula aqui, eu coloco de A3 até A55. Então ele vai selecionar para mim toda essa coluna. Beleza? É só isso. Eu fecho aqui e dou Enter. Então ele vai contar para mim agora por todas as colunas, como uma matriz. Ok? Como eu coloquei até 55, aqui não tem nenhuma informação para ele puxar de lá, ele coloca um erro de o valor não foi encontrado. Beleza? Ok, a partir daqui eu posso arrastar e aí ele vai dar esse erro porque ele não está travado a segunda coluna. Então eu apago tudo isso que eu fiz, bloqueio com cifrão a coluna final e aí sim eu posso arrastar. Ok? Outra dica legal aqui, gente, no G-Sheets é que a gente pode apertar o Ctrl ou no Mac o Command e apertar Enter para a gente separar as fórmulas que a gente usa. Então, se a gente apertar o Command Enter, a gente separa as fórmulas para conseguir visualizar melhor o que a gente está fazendo. Muito obrigada até aqui. Espero que tenha ajudado essas dicas de como usar o ProcV com Import Range. São fórmulas que ajudam e facilitam muito para ninguém precisar ficar no Ctrl+C, Ctrl+V. Caso tenha alguma coisa que tenha ficado em dúvida, tenha ficado aberto, ou que você sugira uma fórmula nova para a gente mostrar aqui, só comentar aí na seção de comentários e muito obrigada!